Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 18 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, que com certeza irá falar ao seu coração. Todos encontraram Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 18 a seguir, ou melhor, do verso 18 a seguir. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e que sonda os corações, e direi e darei a cada um de vós segundo a vossa obra. Mas eu vos digo que a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, que dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Vamos aqui decorrer alguns minutos falando sobre este celeste ensino. Fala aos nossos corações, também aos corações daqueles que estão nesse momento conectados conosco nesta transmissão ao vivo. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra nesta hora e a meditação da mesma, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis tomar assento, mas nesse mesmo espírito, adorando a Deus. Meus irmãos, o assunto de hoje é de suma importância. Estamos falando hoje sobre a quarta carta
de João às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós falamos sobre a primeira carta que João, o apóstolo do Senhor, que estava preso na ilha chamada Pátimos, preso por causa da palavra de Deus. E ali João, ele recebeu de Jesus, ele recebeu de Deus esta incumbência de escrever 7 cartas, 7 missivas, e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira carta que João escreveu foi endereçada à igreja de Éfeso. E quando eu falo de Éfeso, a palavra-chave para aquela igreja era o amor em decadência espiritual. Ou seja, a igreja tinha que voltar ao primeiro amor. Por isso a igreja não foi aprovada. Ela tinha algumas coisas boas, mas deixou se esfriar no seu primeiro amor. Depois, a segunda carta foi para a igreja de Esmirna. Esmirna foi uma igreja absolvida, a igreja da fidelidade, a igreja que era fiel. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a palavra-chave para nós, com relação à igreja de Esmirna, é fidelidade ao Senhor. A igreja era fiel. A terceira carta que João escreveu foi exatamente para a igreja de Pérgamo. E Pérgamo, nós aprendemos aqui na segunda-feira passada, que foi a igreja chamada ao arrependimento. Então a palavra-chave para a igreja de Pérgamo era arrependimento. Eu tenho algumas coisas contra ti. Você precisa se arrepender. Você precisa deixar o pecado. Você precisa deixar as coisas que eu não agrado. Então, a igreja foi chamada ao arrependimento. E agora, a quarta carta que João escreveu foi para uma igreja chamada Tiatira. Repita assim após mim. A quarta igreja que João escreveu foi para a igreja de Tiatira. Então a quarta carta que João escreveu foi para esta igreja. E nós encontramos aqui que a palavra-chave para esta igreja, a palavra-chave de Jesus para ela, era a igreja que tolerava o pecado. Tolerava uma outra doutrina que eu vou mostrar para vocês, que não era a doutrina verdadeira. Então é a igreja tolerante. É a igreja que tem nela algumas coisas boas, que se identifica com certos textos da Bíblia Sagrada, mas que tolera o pecado, uma doutrina diferente, e acha que Deus não vai cobrar. Esta igreja aqui de Tiatira tinha tudo para ser absolvida. Eu vou mostrar para vocês no versículo 19 as qualidades que esta igreja tinha. Mas por que, pastor, ela não foi absolvida? Porque era uma igreja tolerante, que tolerava certas doutrinas que vinha ao desencontro da palavra de Deus. Veja bem, João começa como as demais cartas que ele escreveu, né?
ele escreve, você vê que tem um destinatário. Qual era o destinatário? A igreja de Tiatira. E o remetente é sempre o mesmo. Quem foi o remetente? Jesus. Ao anjo da igreja que está em Tiatira. Ou seja, João estava apenas escrevendo, mas as palavras não eram de João. As palavras eram de Jesus. Então ele era o remetente. O destinatário aqui era Tiatira. É a mesma coisa, você vai escrever uma carta para alguém. Quando você acaba de escrever a carta, ela tem dois lados. Um lado você coloca o remetente, sim ou não? E o outro lado, o destinatário. Ou em cima você coloca o destinatário e embaixo o remetente, ou vice-versa. Então tem o remetente, o destinatário. E aqui nós encontramos que Jesus dá ordem a João, e sempre as mesmas. Como escreveu também a outras igrejas e ao anjo da igreja. Ou seja, a carta estava endereçada ao pastor da igreja, ao pastor da igreja de Tiatira, ao pastor, ao anjo da igreja. Você vê que a igreja estava tolerando o pecado. A igreja estava tolerando uma outra doutrina que não era a doutrina de Cristo. Todavia, nem Jesus ousou descaracterizar os seus pastores. E quando ordena João escrever esta carta, ele diz: escreve aí, João, ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. Chamou o pastor de anjo. A igreja não estava bem, espiritualmente falando, mas nem Jesus ousou descaracterizar os seus pastores. Eu já disse aqui no início desse estudo que tem muita gente falando horrores dos pastores, achincalhando, falando mal. Não é porque um fez alguma coisa errada que você vai generalizar. Todos os pastores não prestam. Todos os pastores estão desviando o dízimo, estão roubando. Nananina, não. Nem Jesus ousou descaracterizar os seus pastores. Às vezes chegam alguns engraçadinhos aí na live, na transmissão, e às vezes escreve algumas bobeiras. Meu filho, sai para lá. Aqui é lugar de pessoas comprometidas com Deus. Você é convidado ou convidada para ouvir a palavra. E aqui no Ministério Hope, a gente tem compromisso com a palavra de Deus. Nós temos compromisso com a palavra. E não é porque tem pastores nó cego, tem alguns aí falso, que a gente vai generalizar. Ao anjo da igreja, disse Jesus a João: escreve o quê? Isto diz o Filho de Deus. A primeira expressão Filho de Deus no Apocalipse, e a única, você vai ver nesse versículo. É a única, porque ele se manifesta como Filho de Deus, para deixar a inteira certeza daquela igreja que quem estava falando era o Filho do Deus vivo, aquele que havia sido morto e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. Então, para não deixar dúvida, Jesus ordena João escrever dizendo: isto diz o Filho de Deus. E mais, que tem os olhos como chama de fogo. Isso é forte. Tem os olhos como chama de fogo. Por isso que diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão em todos os lugares.
Por que em todos os lugares? Porque os olhos de Jesus são como chama de fogo. Estão em todos os lugares. Parece que é Provérbios 15 e o verso 3, que fala exatamente a respeito disso. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então os olhos de Deus são como chama de fogo. Mas não disse apenas isso para João escrever. A segunda parte diz: e os pés semelhantes a um latão reluzente. Por que a um latão reluzente? Porque era normal naquela época eles encherem de azeite os latões e colocarem cristãos dentro do latão para negarem a fé. Às vezes eles faziam uma fornalha, mas às vezes se colocava em latões azeite quente e em chama, e colocava cristão para negarem a autêntica fé em Deus. E muitos eram mortos e não aceitavam o seu livramento, e eram mortos por causa da palavra de Deus. Aí Jesus diz, escreve aí, que aquele que está ordenando você escrever é o Filho de Deus, tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Por quê? Porque naquela ocasião muitos cristãos alcançaram livramento, foram lançados, alguns em tachos de azeite quente, outros em latões cheio de azeite, e Deus deu livramento porque Jesus estava com eles naquele momento terrível da vida. Aí no versículo de número 19, olha o elogio que Jesus faz àquela igreja. Era uma igreja, Guerreiro Beto, que tinha tudo para ser absolvida, que tinha tudo, irmã Lilica, para ser absolvida, porque é uma igreja de obras, era uma igreja de fé. Olha o que diz o verso 19: eu conheço as tuas obras. Ou seja, todas as coisas, olha para cá, elas estão patentes e nuas diante daquele com quem nós vamos tratar. Ou seja, Deus está vendo tudo. Tudo que você faz na obra de Deus, Ele sabe. Olha para cá, tem gente que às vezes fica triste, eu fiz algo aí e o pastor, a pastora nem mencionou o meu nomezinho. Fica triste não, meu irmão. Fica triste não. O pastor pode não ver, a pastora pode não ver, mas Jesus está vendo. Aleluia. Alguém pode não ver, o seu líder pode não ver, o seu pastor, o seu missionário, o seu bispo pode não ver, mas Jesus está vendo o que você está fazendo para Deus. Por isso que ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço, ou seja, eu sei o que você pratica, eu sei aquilo que você faz, eu sei aquilo que você anda fazendo. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Ao contrário da igreja de Éfeso, que havia esfriado no amor, esta não. Tinha amor. Amor para com Deus e amor para com seu próximo. Por isso que a Bíblia diz, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja tinha amor.
A igreja tinha amor. E o amor é uma essência. Quando você abre a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, você vê a descrição que Paulo faz para a igreja de Corinto a respeito do amor. Ainda que eu falasse em língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Verso 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Está vendo a essência do amor? Amor é isso, amor para com Deus. A igreja tinha, mas também amor para com o seu semelhante. Ele disse, Jesus: eu conheço as suas obras, eu conheço o teu amor, mas mais, eu conheço o teu serviço. Ou seja, Rose, era uma igreja que trabalhava. Não era uma igreja estacionada, estagnada, como hoje as pessoas colocam toda a responsabilidade no ombro do pastor, da pastora. Eles que têm que trabalhar, promoverem crescimento para a igreja. Não, aquela igreja, um crente trazia o outro para a igreja. As famílias traziam outras famílias não crentes para a igreja. Olha para cá, você quer ser galardoado por Jesus? Ganhe almas. Porque está escrito que aquele que ganha a alma, sábio é. Você já ganhou uma alma para Jesus? Você já teve o prazer de ganhar uma alma para Jesus? A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha obras, tinha amor, mas uma igreja que tinha serviço, ou seja, uma igreja que trabalhava na obra, trabalhava em prol o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Era uma igreja que não parava, que não cessava. E assim a gente precisa fazer, porque está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Está escrito: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Glória a Deus. Você que está trabalhando para Jesus, você será galardoado. Jesus disse: eis que breve venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Olha para cá, a igreja de Tiatira, ela tinha obras, ela tinha amor, ela tinha trabalho, serviço. Mas serviço sem fé, obra sem fé é morta. Ela tinha também fé. Ou seja, fé. Era uma igreja que tinha fé. E se tratando de fé, eu pergunto para você, até para você que está conectado conosco: como está a tua fé em Jesus? Sabe que eu estou preocupado como pastor nesses últimos dias? Sabe por quê, irmão Beto? Eu tenho percebido que a fé dos cristãos está diminuindo. Eu tenho observado que a fé, ela está diminuindo a cada dia. Os crentes,
os cristãos estão se tornando naufrágios na fé. Estão se tornando naufrágios na fé. Estão abrindo mão da fé. Isso é perigoso. Porque o cristão, olha para cá, ele vive apenas de duas coisas. Quantas coisas o cristão vive? Apenas de duas coisas, Jéssica. Primeiro, da palavra. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não é uma parte da palavra, mas de toda a palavra. Então, primeiramente, o crente vive da palavra. Pastor, mas em segundo lugar, o crente vive do quê? Da fé. Hebreus 10:38. Primeiro, palavra. Segundo, fé. Mas o justo viverá da fé. Você vê que Mateus 4:4 diz que vive da palavra. E em segundo lugar, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantas pessoas estão recuando na fé? Principalmente nesses dias agora de pandemia. Oh, meu irmão, Jesus está vindo aí. Você não pode perder a sua oportunidade de entrar no céu pela porta, porque Jesus te escolheu, Ele te chamou, o teu nome está escrito no livro da vida. Deus te escolheu para viver uma nova dimensão de vida. O cristão, ele vive da palavra e ele vive da fé. Então veja bem, a igreja de Tiatira, ela não apenas tinha serviço, trabalho, mas ela tinha fé. Depois, ela tinha o que mais? A tua paciência. Paciência aí, no original do grego, significa perseverança. Todas as vezes que você encontrar essa palavra paciência, no original do grego, significa perseverança. Por isso que Jesus disse lá em Lucas: na vossa perseverança, possuí as vossas almas. Fala de perseverança. E esta igreja de Tiatira, ela tinha perseverança. Eu estou assustado, porque a igreja atuante, a igreja da atualidade, não é mais uma igreja perseverante, que persevera na oração, que persevera no ensino da palavra, que persevera como a igreja primitiva está descrita no capítulo 2, uma igreja que perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que tinha tudo em comum. Igreja que perseverava. E olha, acerca da perseverança, Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Olha o que Jesus falou: mas aquele que perseverar até a metade da caminhada. Um pouco mais da metade, 3/4. Não? Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Olha para cá, meu irmão, você que está conectado conosco, você, minha irmã, não pare nesta caminhada. Eu sei que todo mundo está sendo provado por esta Covid-19, mas não pare na sua caminhada, porque você sabe que a nossa caminhada, ela tem início, ela tem meio e ela tem o fim. E sabe que tem gente que começa bem, mas que termina mal. Tem gente que começa muito bem,
começou muito bem a sua jornada de fé, a sua caminhada cristã. Tem gente que começa muito bem, mas termina mal. Por contrapartida, tem gente que começa mal, mas termina bem. Você lembra do apóstolo São Paulo? Começou mal, perseguindo as igrejas, levando crentes presos para Jerusalém. Paulo começou mal, mas terminou bem. Quando ele terminou a sua carreira, ele diz: terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora só me resta a coroa da justiça. Irmão, não desista. Minha irmã, a sua caminhada de fé tem começo, meio e fim. E o final é mais importante. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Pense nisso. Você que está tendo dificuldade nesta caminhada de fé, Jesus está te chamando. Aqui é o teu lugar. Você precisa continuar batalhando. Você precisa continuar guerreando, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Então a igreja de Tiatira, ela tinha perseverança. E o mais que essa igreja tinha, ela crescia em obras. Por quê? Porque Jesus ainda diz, João escreve aí, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Meu Deus, uma igreja dessa hoje, qualquer um olhava e dizia: meu Deus, eu queria ser pastor de uma igreja como esta. Crentes que têm obras, crentes que têm amor, que trabalha, que tem serviço, crentes que têm fé, crentes que têm perseverança. Caio, é uma maravilha ser pastor de uma igreja assim. E que as suas últimas obras são maiores, são mais do que as primeiras. Irmão, a igreja estava crescendo. Olhando a olho nu, olhando humanamente falando, e você que está conectado sabe, está com a Bíblia aberta aí, sabe do que eu estou falando. Olhando humanamente falando, irmã Aide, essa igreja não tinha falta de nada, estava absolvida. Olha aí, que igreja maravilhosa. Mas olha para cá, quem conhece a igreja é o dono dela, é Jesus. E ele foi contra essa igreja, ainda com todas essas boas obras. Olha o verso de número 20. Mas tenho contra ti. Não é o pastor Adão que está falando, é Jesus. Você pode ter amor, mas se de repente você está tolerando alguma coisa. Às vezes tem pais que o filho está rebelde lá dentro de casa, está nas drogas, está viciado. Eu lembro de um pai cristão que até comprava o fumo para dar para o filho. O que, bebê? Outra comprava até a bebida para dar para a filha. Está tolerante. A Bíblia diz que aquele que não bebe, mas paga para beber, ou consente que alguém beba, você está inserido no mesmo pecado. Olha o que diz a Bíblia: mas tenho contra ti que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza. Quando se fala de Jezabel, o que vem na nossa mente? Aquela Jezabel do Velho Testamento, esposa de Acabe, que incitava Acabe a se curvar diante de Baal e de Azera, que era o deus Adonitas, que Jezabel era lá da terra do rei Adônico.
né? Lá dos Adonitas. E a Bíblia diz que ela veio, casou com Acabe. Acabe era crente, mas casou com a mulher errada, Rose, e se deu mal. Porque aí a Bíblia diz que Jezabel fez com que Acabe se curvasse diante do Deus Azera e diante de Baal. Diante de Baal. E aí o que aconteceu? Ele trouxe idolatria, ele trouxe prática de outras religiões pagãs para fazer que o povo de Israel adorasse idolatria, imagens de escultura. E o que foi de grande ira de Deus contra Acabe e o seu reinado. Então, quando fala aí da imagem desta mulher, que não era lá aquela Jezabel do Velho Testamento, mas alguém que se apropriou do mesmo espírito de rebeldia, tá? De idolatria, de Jezabel lá do Velho Testamento, e que agora formou em cima disso uma doutrina, um ensinamento. E estava tudo na mesma igreja. Aí tinha crente lá de Tiatira que estava adorando Deus vivo e obedecendo na íntegra a verdadeira doutrina, mas tinha também lá aqueles que estavam debaixo da doutrina de Jezabel. Aí o que é que Jesus disse? Eu tenho contra ti. Isso endereçado ao pastor. Tenho contra ti que toleres a doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos. Você vê que uma doutrina má pode influenciar na vida das pessoas dentro da igreja. A gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas dizem, mas isso aí não tem problema não. Essa musiquinha aí, ela é mundana, né? Ela tem até, a música é mundana, mas a letra é evangélica, não tem problema. A música, toca lá na Anitta, toca e dança lá com essa música. Mas a gente pegou a música e colocou uma nova letra, aí não tem problema. Quem diz que não? Quem diz que não tem problema? A gente vai permitindo, vai consentindo, vai dando permissão a essas coisas. Quem destrói as grandes lavouras são as raposinhas, diz a Bíblia. Cuidado com as raposinhas. Não, mas isso aí é coisa insignificante. Essa pessoa não é batizada, mas aqui na nossa igreja ela pode tomar Santa Ceia, não tem problema não. Essa pessoa ainda está fumando, ainda está é viciada, mas vamos deixar ela tomar Santa Ceia para ajudar ela. O quê? Tolerância para com o pecado. Foi esta a palavra de Jesus contra aquela igreja. Foi esse o protesto de Jesus contra a igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Porque isso foi visto lá com Jezabel no Antigo Testamento. Ela tinha os profetas, que eram falsos profetas, que comia da mesa de Jezabel e profetizava só aquilo que o povo gostava de ouvir e que Acabe gostava de ouvir. Aquilo que Deus mandava, eles não profetizavam, porque eram profetas mentirosos. E hoje tem gente que quer uma igreja assim,
Não, eu gosto dessa igreja porque aqui pode tudo, rapaz. Pode tudo. A minha igreja é proibido proibir. Lá na minha igreja, alguém diz, na minha igreja, ninguém proíbe nada. A gente pode fazer tudo lá. A gente pode fazer tudo. Na minha igreja, é proibido proibir. Na tua igreja, porque na igreja de Jesus é proibido. Aqui é proibido. A mulher só pode ter um marido. O marido só pode ter uma mulher. A gente aceita o homossexual. Ele pode vir para a igreja, mas a gente prega para ele. Nós não pregamos contra ele, mas pregamos a prática que ele usufrui. E diz, ó, você precisa deixar disso. Você precisa se converter. Por quê? Porque isso abomina a Deus. A prática do pecado acende a ira de Jeová. E hoje a gente está vivendo num mundo tão moderno, né? Que se você levantar e diz, ó, eu não aceito casamento de homossexual, de homem com homem, de mulher com mulher, alguém já quer te levar aos tribunais. Você não pode hoje falar a verdade. Antigamente, os pais corrigiam os filhos e açoitava com vara. E eu louvo a Deus porque os meus pais fizeram isso comigo. E eu estou bem aqui vivo, mas eu aprendi a ter caráter. Eu aprendi a respeitar as pessoas. Eu aprendi a ser uma pessoa de bem. A cinta do meu pai não me matou. As varas da minha mãe não me matou. Pelo contrário, me colocou no caminho certo. Mas hoje, se os pais fizerem isso com os filhos, já são chamados ao conselho tutelar. Daqui a pouco vai para a delegacia da mulher. Daqui a pouco vai preso. É as condições. Hoje você não pode falar contra o homossexual. Você não pode falar. Você fala, aqui na minha igreja eu faço casamento de homem com mulher, de mulher com homem, mas de dois homens ou de duas mulheres não. Pronto. Você já corre o risco de ser chamado aos tribunais. Tolerância contra o pecado. Você sabia que já tem igreja fazendo essas coisas? Tolerando tudo. Doutrina de Jezabel. Está tolerando tudo. Ó, na minha igreja você pode vir do jeito que você está e continuar na mesma. Aqui ninguém proíbe nada, tá? Mas na igreja de Jesus Cristo há proibição sim. Eu estou caminhando para o final, verso 21. Dei-lhe um tempo. Você vê que Jesus não condena ninguém sem primeiro admoestá-lo, e sem primeiro corrigi-lo, e sem primeiro dar um tempo. Deus não vai condenando as pessoas assim, subitamente não. Ele dá um tempo para a pessoa se arrepender. Olha para cá, meu irmão, você que está no mundão aí, você que está usufruindo das coisas desse mundo, rapaz, faz 6 meses que eu saí da igreja, faz 1 ano que eu saí da igreja, até agora, ó, tudo, a coisa está de vento em popa. Deus está me abençoando, eu estou crescendo, ó, Deus nem me corrigiu. Sabe o que é isso? Deus está te dando um tempo para se arrepender. Mas quando você não se arrepende, vem a espada de Jeová. Vem a espada de Jeová. Ele diz, ó, dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E o que aconteceu? E não se arrependeu. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. O que Jesus estava falando? Ó, vou colocar numa cama com uma enfermidade incurável. E sobre os que adulteram com ela, será grande, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, vou pôr Jezabel
em cima de uma cama. E os que adulteraram com ela e que adulteram com ela, se não se arrependerem, eu vou colocar eles numa grande tribulação. Olha para cá, você que está usufruindo de tudo aí que o mundo permite, e você diz: ó, mas até agora Deus não me castigou. Vai nessa, tá? Vai chegar a hora que a espada de Jeová vai chegar e cravar no seu peito. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele diz: ó, eu vou cobrar de Jezabel. Sabe o que aconteceu com a Jezabel do Velho Testamento? Ela foi remetida de uma alta janela e se despedaçou toda embaixo, tá? A Jezabel lá do Velho Testamento foi arremetida de uma alta janela e acabou-se toda. Por quê? E depois veio as rapinas e comeu todo o seu corpo. Veio as aves rapinas e comeu todo o seu corpo. Por quê? Porque brincou com Deus, brincou com a paciência de Deus. Por isso que diz, Deus dizendo: eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. E agora, aí está aqueles que acompanham também a doutrina de Jezabel. Verso seguinte diz: ó, ferirei de morte os seus filhos. É Deus falando: eu vou ferir de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Verso 24: mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira. Ó, tinha um pequeno grupo que perseverava na doutrina, que preservava as boas obras, que guardava a fé autêntica em Deus. E tinha um restante lá. E quanto a vós, todos, não tem essa doutrina, ou seja, a doutrina de Jezabel, e não a conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, né? Essa doutrina lá, que outra carga vos não porei. Ou seja, aqueles que estão praticando, para vocês, ó, estão isentos. Não vos porei outra carga. Aí o verso 25: mas o que tende, retenha-o até que eu venha. O que vocês têm, retenha-o até que eu venha. É Jesus falando com você: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ó, o que você tem, retenha-o. Aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que edifica, aquilo que traz alguma virtude, aquilo que tem algum valor, guarda-o, retenha-o até que ele venha. Aleluia. Verso 26: ao que vencer e guardar até a metade. Amém? Você vê que Deus não tem coroa para quem vai até a metade da caminhada. Eu estou preocupado, porque tem muita gente parando na fé. Tem muita gente parando na fé. E o Espírito Santo muitas vezes usa a nossa vida para admoestar. Mas tem muita gente que não gosta. Mas olha aí, a vitória de Deus é para aqueles que guardam a fé até o fim. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Isso fala do milênio, quando a igreja estará com Cristo e nós com vara de ferro vamos reger as nações. Olha que privilégio pertencer
ao reino milenar de Cristo aqui na terra. 1000 anos de paz com Cristo. Oh, meu irmão, se esforça, não desista, siga em frente. Olha que coisa linda, com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Verso 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã, lá em Malaquias, fala que o justo, ele brilhará como a estrela da manhã. Essa estrela identifica o nosso próprio Jesus. A estrela, não é estrela cadente, aquela que caiu do céu, Lúcifer, aquele que foi expulso do céu. Não, Jesus é a verdadeira estrela. Quando Jesus veio ao mundo, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, e quem me segue não andará em trevas. Esta estrela é Jesus. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Pastor, qual a definição disso aí? Você estará com Cristo no seu reino. Você estará com Cristo no céu, em companhia dele. Estrela da manhã, você vai estar com Jesus. Aleluia. Você vai estar com Jesus, o brilho da estrela da manhã. Finalizando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé. Que esta mensagem, a quarta igreja da Ásia Menor, a igreja de Tiatira, venha fazer um rebuliço na sua vida. Os tiatirenses, eles ouviram essas verdades, e eu acredito que muitos deles tomaram uma decisão para o próprio bem espiritual de suas vidas. Eu quero me dirigir a você, você que é conhecedor desta palavra, mas tem titubeado na fé, tem retrocedido. Jesus disse: aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. Jesus também disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É tempo de voltar aos primórdios da fé. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de praticar tudo aquilo que esta doutrina, que esta palavra de Deus nos ensina. Amém?